Começa agora. Podcast Cross. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast CROSP, um canal de comunicação do CROSP em que especialistas discutem temas relevantes para os profissionais da classe e para a população em geral. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância e as características da ortopedia funcional dos maxilares e como ela ajuda no crescimento adequado dos ossos mandibulares. Para falar sobre o assunto, a gente convidou os integrantes e especialistas da Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares do Conselho Regional de Odontologia, o Dr. Gabriel Ribeiro Matos e o Dr. Fábio de Barros Toledo. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Olá a todos, é um prazer estar aqui falando sobre essa especialidade maravilhosa que eu já exerço há muitos anos. Sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares, especialista em ortodontia, mestre em ortodontia, e será um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje, Ailton e Fábio. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e nesse momento vamos falar sobre assuntos muito pertinentes que ajudam a odontologia em todo momento. Boa, doutores. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, doutor Gabriel, já quero que você fale o que é de fato e quais são as incumbências da ortopedia funcional dos maxilares, né? E a gente vai chamar de OFM. Ailton, essa é uma pergunta bem interessante e muito ampla, né? Porque a aplicação da ortopedia funcional dos maxilares, ela se dá em todas as fases da vida, né? E então, assim, é bem difícil descrever toda a abrangência dessa ortopedia. É uma especialidade que é reconhecida, né, pelo CFO já há muitos anos, e ela trata do crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático, isto é, das estruturas faciais. Então, a incumbência primordial da ortopedia funcional é, de fato, o desenvolvimento e crescimento crânio-facial. Mas ela pode também ser aplicada em outras idades, né, idades mais avançadas, auxiliando outras especialidades, como a prótese, como a endodontia, como a periodontia, como a dentística, porque ela busca o equilíbrio do sistema. Então, um sistema que se desenvolve desde cedo de maneira equilibrada, naturalmente, quando essa face, esse rosto, essas arcadas dentárias chegam à idade adulta, elas estarão em harmonia, e tanto na parte de forma, né, na morfologia, na posição dos dentes, como também na parte funcional. Mas nem sempre a gente consegue atingir o paciente quando criança, né? Antes mesmo da formação dos dentes. Né? Até mesmo no período do pré-natal, né, que a gente chama de pré-natal odontológico, é importante a participação do dentista para orientar as gestantes para que ela tenha uma gestação adequada e o seu bebê nasça adequadamente, sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema congênito. A partir daí, a orientação sobre respiração é super importante, porque a respiração nasal propicia um crescimento adequado da face média e um posicionamento da língua, da mandíbula de forma adequada, que é associada a uma amamentação natural, né, pelo menos até os 2 anos de idade, traz um crescimento adequado para essa face. Então, veja bem, nós estamos falando lá de baixo, né, lá do início da vida. A partir daí vai entrar, né, a dieta, uma dieta adequada, que a ortopedia orienta, né, mastigação bilateral alternada, isto é, mastigar um pouco do lado direito, um pouco do lado esquerdo, de maneira alternada, para que o estímulo, né, as funções sejam semelhantes do lado direito, do lado esquerdo, e aí o crescimento vai se estabelecendo, a dentição decídua vai se instalando, passamos para a dentição mista, que isto é, a troca dos dentes, até que chegue na idade adulta. Se em algum momento desse crescimento há uma fuga, isto é, se instala algum problema, a ortopedia tem ferramentas, desde ferramentas bem simples, como um pequeno seletivo, ou às vezes um acréscimo de resina aos dentes, que nós chamamos de pistas diretas de planas, para orientar, reorientar esse equilíbrio, né, para que a criança passe a crescer. A partir daí, passe a crescer adequadamente, eu quero dizer, né, retomando o curso adequado. E a partir daí, né, se forem necessários mais intervenções ou intervenções
mais complexas, aparelhos, por exemplo, né? Nós temos uma sorte de aparelhos enorme dentro da ortopedia funcional, cada um indicado especificamente para um problema, né? Que podem ser usados dependendo daquilo que for diagnosticado, isto é, daquilo que o cirurgião dentista especialista, né, encontrar naquele paciente, naquela criança ou no adulto, e utilizar dessas ferramentas. Então, para fazer um apanhado geral, né? Então, a gente trabalha o crescimento e desenvolvimento desde lá dos seus primórdios, na respiração, amamentação, mastigação, e depois com outras ferramentas, sendo desgaste seletivo, pistas diretas, aparelhos, né? Os mais variados, de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, veja você que realmente a especialidade trabalha muito, tem muito o que fazer, né? E tem indicações para praticamente todas as maloclusões, e trabalha também, não trabalha isoladamente, naturalmente, né? Nós trabalhamos com outras especialidades afins, como a otorrinolaringologia, né? Como a pediatria, como a odontopediatria, né? Como a fonoaudiologia, que mais? Então, são tantos que eu não quero passar por cima de nenhuma, né? Outras especialidades ligadas à nossa área. Boa, doutor. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A gente vai destrinchar um pouco mais, vai falar mais sobre a especialidade assim, um pouco mais a fundo. Mas, doutor Fábio, eu já quero que você fale como que a especialidade ela auxilia nos outros tratamentos odontológicos. Então, a nossa especialidade orienta que, ao recebermos nosso paciente, prestamos atenção nele como um todo, como ele anda, qual é a postura da cabeça, como ele fala, como ele respira, como o doutor Gabriel disse anteriormente. E a partir desse momento é que vamos fazer o exame intraoral para sabermos quais são as queixas principais desse paciente e como nós podemos auxiliá-lo. Inclusive, óbvio, visando o clínico geral, a clínica geral, não especificamente apenas a ortopedia. Nós usamos os princípios básicos da ortopedia para podermos oferecer um atendimento clínico melhor, para obter resultados mais positivos. Usando leis básicas descritas na ortopedia, que é a lei da mínima dimensão vertical, que é o que o Gabriel bem elucidou sobre a mastigação bilateral. Essa mastigação bilateral, o doutor Gabriel disse, ela estimula todo o sistema estomatognático a se desenvolver de maneira paralela e harmônica. Isso também traz harmonia de face, harmonia de conjunto de arcabouço facial, o que está muito na moda hoje, com a harmonização facial. A ortopedia, por incrível que pareça, faz harmonização facial, usando os princípios básicos dela. Óbvio também, como o doutor Gabriel disse com muita pertinência, sobre os contatos dentários, toda vez que nós mexemos na cavidade oral, nós geramos novos estímulos proprioceptivos. O que são estímulos proprioceptivos? São informações que o cérebro recebe através dos contatos ou não dentários. Então, o clínico geral tem que estar atento que toda vez que se faz qualquer coisa, como o doutor Gabriel disse, na dentística, na periodontia, na própria ortodontia, na endodontia, os estímulos causados por essas atuações. Então, devemos registrar antes de atuar do nosso paciente como ele morde na oclusão habitual, na oclusão cêntrica, que nem sempre são idênticas. E isso pode causar algum desconforto no nosso paciente quando executamos atividades na cavidade oral. Como o Gabriel disse, quanto mais cedo nós podemos atuar nos nossos pacientes, desde que seja constatado alguma deficiência no desenvolvimento dele, a ortopedia é uma das especialidades que está pronta
com várias técnicas para auxiliar o nosso paciente, que na respiração, deglutição, que às vezes o dentista é assim, olha, dentista só mexe em dente, não é verdade. O dentista melhora muito a vida do paciente, para ele respirar melhor, comer melhor, dando condições para ele se desenvolver de uma maneira mais adequada na vida infantil, até olhando os roletes gengivais, como estão as gengivas do recém-nascido, como se apresentam alguma deficiência de formação, posicionamento da língua, como o doutor Gabriel disse, para facilitação da amamentação, que é muito importante. Essa amamentação já gera estímulos para o melhor desenvolvimento da face. Por incrível que pareça, a amamentação é uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano, não só nutricional, mas para o desenvolvimento da face e do contato dele com o mundo que o cerca. Boa, doutor. E aproveitando que você está falando da importância da amamentação, como o nosso podcast também tem o público geral, eu queria que você explicasse brevemente o que é o sistema estomatognático. O sistema estomatognático está relacionado com a mastigação do paciente, a respiração e a fonação. Esse sistema é o que nos dá a vida, praticamente. A nutrição, a respiração para manter as nossas células e o nosso cérebro funcionando adequadamente. E hoje se sabe, o doutor Gabriel disse muito bem, na maioridade, inclusive, que eu faço parte acima de 65 anos, hoje a gente sabe que o velho que come bem, respira bem, tem uma convivência melhor com a idade que apresenta. Por quê? Porque dormir bem, se alimentar bem, faz com que o cérebro funcione bem. Hoje já estudos, não é da nossa especialidade, mas que uma das causas do Alzheimer é a deficiência auditiva. Olha, as pessoas vão muito no oculista. Puxa, porque os olhos é importante. E o otorrino fica do lado. Muito bem, mas ouvir bem diminui a chance do paciente ter ou retarda o Alzheimer, que infelizmente, ela já existia antes, né? Falavam, coitado, que o velho era gagá, o vovô fala bobagem, mas hoje já se codificou como isso. E a odontologia faz parte disso, por exemplo, a posição dos maxilares, ou melhor, a posição da mandíbula em relação à maxila, que muitas das vezes no velho ficam mais retruídas, causam um problema de deglutição, fonação e respiração. Então, o dentista tem que estar atento a isso. E talvez orientar, olha, quando o nosso paciente não ouve bem, olha, vai no otorrino, é importante. O Alzheimer, infelizmente, está aí. Ailton, só uma complementação aqui, que o Fábio estava falando, né, sobre o que é o sistema estomatognático, né, para a população poder ter uma ideia geral, né, todas as estruturas faciais estão relacionadas ao sistema estomatognático. Então, nós temos nossos lábios, nossas bochechas, né, língua, né, os nossos dentes, os ossos da face média, que são as maxilas, né, a mandíbula, que está na parte de baixo, as articulações temporomandibulares, toda a musculatura mastigatória, né, elevadora da mandíbula, né, propulsora da mandíbula, aquela que abaixa também a nossa mandíbula, né, a musculatura supra e infraórdia, associada ao sistema respiratório e auditório. Então, isso compõe o sistema estomatognático, né? E essas estruturas, em todas essas estruturas, a ortopedia funcional dos maxilares tem recursos para atuar. Então, muitas vezes a gente mexe num elemento dental, somente num elemento dental, como foi colocado pelo Dr. Fábio, em uma restauração ou em uma coroa, né? Colocada num dente que porventura precise, e já tem repercussão geral.
porque ela pode entrar muito bem, equilibrada no sistema, como também pode desequilibrar o sistema com repercussões em todo o sistema facial, ok? Boa, doutor. Doutor, e aproveitando que a gente já está falando sobre idade, eu quero que você explique se a OFM ela é designada para uma idade só, ou ela é indicada para criança, ela é indicada para adulto, como que a especialidade, quando que a especialidade ela entra aí já, né? Qual que é a fase? Ela é só indicada para criança, ela é só indicada para adulto? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante, porque algumas pessoas, né, têm esse conceito de que a ortopedia é só durante a fase de crescimento e desenvolvimento, né? E na realidade essa não é uma verdade. A verdade é que a ortopedia funcional está indicada para todas as idades. A melhor fase para atuar com ortopedia funcional, naturalmente, é a fase de crescimento e desenvolvimento. As estruturas faciais estão em formação, né? E nessa fase de formação, a ortopedia tem ferramentas maravilhosas, desde de recursos muito simples, como a própria orientação, né? Como eu falei no começo, a orientação da respiração, a orientação da amamentação natural, né? Que vão propiciar um crescimento harmônico dessas estruturas, né? Um crescimento adequado, equilibrado, proporcional, que leva a melhores resultados naturalmente. Mas na fase adulta, como alguns pacientes a gente não consegue, né? Atendê-los quando eram crianças, naturalmente, não passaram por um especialista em ortopedia, também tem as suas demandas, porque as funções da boca, elas só cessam com a morte, e elas precisam estar equilibradas. Então, esse equilíbrio funcional, que inclusive foi citado pelo Dr. Fábio, né? O movimento da mandíbula para a esquerda, para a direita, para a frente, os movimentos verticais, né, que compõem ali dentro desse limite, desses limites, né, as funções mastigatórias, por consequência, essa mastigação levando a uma deglutição adequada e uma boa postura da mandíbula em relação ao crânio, né, que vai repercutir numa boa postura cervical, são super importantes na idade adulta. Então, existem aparelhos funcionais que podem ser usados pelos adultos, né? Existem aparelhos funcionais que podem ser usados após, por exemplo, um tratamento ortodôntico. Então, o paciente faz uma ortodontia e depois precisa funcionalizar aquele trabalho ortodôntico. A ortopedia funcional pode entrar ali. Ela pode também ser usada associada a uma prótese, por exemplo, uma reabilitação oral, que se mexeu muito dentro da boca, né? E essa reabilitação tem que terminar com uma boa função. Então, se a gente pensar só na estética, por exemplo, dentes bem posicionados, coroas bem bonitas, né? Será que elas estão funcionalmente bem? Então, uma avaliação funcional cabe muito bem, uma avaliação ortopédica funcional. E recursos, muitas vezes, são necessários para poder ajustar aquela boca, não, até antes de finalizar a prótese. Então, essa visão global, né? Entendendo como a boca funciona, né, como o sistema funciona, vamos falar aqui sistema estomatognático, já que ele já foi descrito, né, é super importante, não no final, mas sim no início, na hora do diagnóstico, né? Então, assim, cada caso é um caso, cada problema é um problema, cada especialidade tem as suas peculiaridades, mas a função da boca, ela é geral, é para todos. Então, não se pode pensar na ortopedia funcional isolada das outras especialidades. Ela é a base, é onde as outras especialidades vão se assentar. Sem querer puxar muito a sardinha para a nossa brasa. Mas eu amo essa especialidade e a gente percebe isso, né? Que quando o paciente ele é tratado e tem essa abordagem, os resultados são muito bons e os pacientes ficam muito felizes. Então, para a gente concluir, ela é mais utilizada na fase de crescimento e desenvolvimento, tem os melhores resultados, mas não impede de que um paciente na idade adulta possa usar, né, e usufruir desses benefícios que a OFM tem a trazer. Perfeito, doutor. E doutor Fábio, eu quero que você fale como que a OFM ela ajuda na correção precoce de problemas orofaciais, né? E como ela pode trazer benefícios para o crescimento, né, e o desenvolvimento infantil. Então, como disse anteriormente, toda vez que for precocemente diagnosticado algum problema na orofacial do paciente, a ortopedia, como o Dr. Gabriel disse bem,
tem instrumentos e técnicas especializadas para aquele paciente, para aquela janela de oportunidade de atuação, para o problema apresentado pelo paciente. Por exemplo, pacientes que têm mordidas tortas atrás, vulgas, mordida cruzada posterior. Muito bem. Mesmo na pequena idade, o doutor Gabriel falou das pistas. O que se faz? Muda-se os contatos dentais por acúmulo de resina fotopolimerizável, para centrar a maxila, e isso logo no início, como se pegar a natureza pela mão e dizer assim, olha, a face se desenvolva desta maneira, com esses contatos dentários. Os contatos dentários são muito importantes para o desenvolvimento da face. Existe um estudo muito interessante na reabilitação neuroclusal, feito pelo Dr. Pedro Planas, em aborígenas australianos, onde ele mostra que eles não tinham cáries, eles não tinham grandes desvios faciais ou problemas dentários. Por quê? Como o doutor Gabriel disse, alimentação. Usava-se alimentação fibrosa, usando-se alimentos que façam um bolo alimentar funcionar. O que hoje em dia, na maioria das vezes, por pressa, comodidade, as crianças mesmo vivem comendo alimentos muito molinhos. Tecnicamente, parecem ser adequados, de fáceis absorção, e não são. Porque quanto maior o tempo de mastigação bilateral na boca, melhor o desenvolvimento desta face. Isso tem que ser orientado. Como o doutor Gabriel falou do sistema estomatognático, que inclui os músculos da face, que são eles, os músculos faciais. Tem alguns números, músculos com nome interessantes, pterygoideus laterais, pterygoideus mediais, que fazem a mastigação e regem o movimento laterais da mandíbula. Esses movimentos laterais adequados façam que haja um crescimento harmônico facial, por incrível que pareça. Então, atenção da alimentação, junto com a indicação do profissional, observando se a boca consegue fazer esses movimentos adequados, já propiciam um desenvolvimento adequado. Muitas das vezes, sem colocar nenhum aparato intraoral no início da vida da criança, e sim orientando e fazendo ajustes, observando se a erupção dentária da troca da dentição permanente, a dentição decídua pela dentição permanente, está ocorrendo em etapas adequadas, e se há desgastes naturais na dentição decídua, provocados pela própria alimentação. E se esses desgastes naturais não estiverem sendo observados, eles têm que ser executados de alguma maneira, ou por aparelhos, ou por orientações de lado de mastigação pelo profissional, para que o paciente obtenha um sucesso melhor no seu desenvolvimento. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas, resumindo, o profissional que tem princípios da ortopedia funcional dos maxilares, junto com as regras da reabilitação neuroclusal, obtém maior sucesso na sua atividade dentro da sua clínica diária. Boa, doutor. E como a gente está falando sobre clínica diária, doutor Gabriel, eu quero que você fale como que a ortopedia funcional ela é aplicada, né, na clínica diária. Aqui eu acho que, Ailton, a gente pode dividir em duas partes, né? Para aqueles que são especialistas em ortopedia funcional e para as outras especialidades.
Então, para os especialistas de ortopedia funcional, o diagnóstico oportuno, né, tido ou falado antigamente como precoce, né, deve ser buscado, né? Isto é, as informações devem ser passadas, né, e é louvável essa atitude do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo em estender esse conhecimento para a população em geral, porque muitas vezes a população não tem essa informação e não busca o profissional, né, o especialista em ortopedia funcional dos maxilares, para entender se aquela criança está crescendo adequadamente ou não, né, se a boquinha dela está adequada, se não tem nenhum problema, como o Dr. Fábio citou, de uma mordida cruzada, de um queixinho para trás, que nós chamamos de distoclusão, de um queixinho para frente, que é a mesoclusão, né, de uma mordida aberta, né, onde os dentes anteriores não se tocam. Então, isso é super importante para que os responsáveis, né, levem essas crianças até o consultório. Então, a informação é o ponto mais importante, né, para que a população realmente possa receber os cuidados. Dentro do consultório do especialista, né, naturalmente quer informar os pais, né, e responsáveis sobre a importância do crescimento facial e do tratamento nas fases mais precoces ou mais oportunas, isto é, de 0 a 7 anos, que é onde a face mais se desenvolve. A literatura hoje está farta de estudos mostrando, né, que esta fase de 0 a 7 anos é onde o rosto mais se desenvolve, né? Então, nós temos ali, por volta dos 6 anos de idade, na maioria das dimensões da face, né, dos tamanhos dos ossos da face, né, 60% a 70% daquilo que seria no adulto. Então, um crescimento muito rápido, sabe? E nessa fase, então, se nós atuarmos, nós teremos depois uma dentição mista ou a troca dos dentes já numa situação muito mais favorável e, naturalmente, chegaremos numa dentição permanente em boas condições. Então, veja bem como é importante esse tratamento oportuno. Mas, para isso acontecer, a população tem que ser informada, né? E o especialista tem que fazer a sua parte, tem que informar adequadamente, tem que procurar difundir essa especialidade, né? Tanto nos meios universitários e acadêmicos, quanto fora deles. Então, mais uma vez, louvo a atitude do CROSP nesse sentido. Com relação às outras especialidades, né, passando para a segunda parte. Os colegas, né, que são de outras especialidades, têm que também buscar se informar, sabe? Buscar ou estudar o que é ortopedia funcional dos maxilares, ou trabalhar numa ação transdisciplinar para entender como é que essas duas especialidades, né, ortopedia e aquela que o profissional exerce, podem se conversar. Então, a comunicação entre as especialidades é muito importante, sabe? Para que o clínico geral, né, ou o especialista em prótese ou em endo, também usufrua dessas informações, desses conhecimentos que o AFM tem. Então, na clínica diária é essa, a aplicação direta do que é a ortopedia funcional, começando pela informação, e para os colegas, né, a busca do conhecimento da UFM e as parcerias, né, com os colegas que são especialistas. Isso é super importante. Boa, doutor. E, doutor Fábio, como que é feito o diagnóstico da UFM, né? E eu quero que você fale também a importância do planejamento do tratamento, né? Como que é feito o diagnóstico e a importância do planejamento do tratamento odontológico aí nesse caso. O início do diagnóstico começa, como eu citei anteriormente, com o paciente entrando na sua sala, como a postura de cabeça, como disse o doutor Gabriel, como ele fala, como ele respira. Exames são feitos, exames intraorais, uma anamnese muito bem feita para saber como ele vive, qual é o histórico médico dele, qual é a alimentação, o que ele consome, horas de sono, hábitos bons ou ruins, como onicofagia, roer unha, levar instrumentos, tampa de caneta na boca. E o diagnóstico específico é feito através de exames radiográficos e de cefalometrias, medidas de face, como disse o doutor Gabriel, específicas, modelos gnatostáticos, que são modelos montados através de informações obtidas na face do paciente, para que, ao posicionarmos esses modelos de uma maneira adequada,
podermos dizer qual a aparatologia de nosso domínio melhor para aquele momento. Porque a aparatologia também muda. Eu usei apenas um aparelho, resolveu todos os meus problemas. Não, é verdade. A aparatologia também vai se modificando frente às necessidades do paciente. Mas sendo mais objetivo, exame clínico, anamnese, exames radiográficos, cefalometrias adequadas ao caso, modelos gnatostáticos. Essa é a maneira de começar um bom diagnóstico para o que fazer na sequência ou o que propormos para na sequência para esse paciente, para a família dele. Boa, doutor. E aí, nesse sentido, qual que é a importância também do planejamento do tratamento, depois que já foi diagnosticada a necessidade da OFM? Instalar ou fazer as técnicas o mais rápido possível, porque, como o doutor Gabriel disse, o melhor desenvolvimento de 0 a 7 anos são as janelas mais adequadas de se introduzir a aparatologia ou a técnica, mas isso não invalida você atuar da mesma maneira em qualquer parte da vida, tanto na vida do adolescente, na vida adulta e na vida mais madura, vamos dizer assim. A janela de oportunidade é no momento que apresenta a iatrogenia, alguma deficiência no crescimento, seja facial, seja dentário. A janela é aquele momento. A ortopedia tem técnicas para atuar em todos os momentos. Não há, eu tenho que esperar acontecer alguma etapa para ela agir. Não, não é necessidade. A partir do momento que se apresenta o problema, a ortopedia está presente para atuar. Não sei se era isso que você queria que eu dissesse. Boa. Doutor Gabriel, e em relação à disfunção temporomandibular, eu queria que você falasse como que a OFM ela contribui nesses tratamentos, né, das DTMs. Sim, esse é um problema que aflige hoje, né, uma boa parte da população, sabe? E está relacionada muito a essas questões, né, essa modernidade toda, né, todo esse estresse que a nossa vida atual tem trazido, e isso realmente tem atingido muitos pacientes, né, que apresentam diversos problemas, né, porque as DTMs é uma forma genérica de falar disfunção temporomandibular, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela envolve uma série de alterações que podem ser alterações tanto musculares, né, como articulares. Então, nós temos problemas extra-articulares e problemas intra-articulares. E tem que ser feito um diagnóstico adequado, caso a caso, né? Nós temos 2 eixos de análise de uma DTM, né? O eixo 1, que é chamado morfológico-funcional, onde a gente analisa todo o sistema estomatognático, como é que estão as funções, como é que está o problema de dente, como é que estão as articulações, se tem lesão, se não tem lesão, né? Aí entram exames complementares, ressonância magnética, polissonografia, tomografias, né? Para poder estabelecer um bom diagnóstico. E a outra parte, que é o eixo 2, que é o psicossocial. É como é que está a situação desse paciente, né? Como é que está a situação emocional desse paciente, como é que está a vida dele, né? Essa composição entre aquilo que é físico e aquilo que é emocional é que vão nesse bolo, né? A gente poderia dizer que é um suco com tudo isso misturado, né? Que leva muitas vezes a pacientes a apresentarem essas disfunções. Então, há casos que o paciente tem uma boa relação dental, sabe? Mas mesmo assim apresenta DTM, apresenta algum problema de DTM, né? E há situações que o paciente não tem uma maloclusão dental e não tem problemas de disfunção temporomandibular. Então, o que a literatura hoje tem dito é que não existe uma ligação direta entre aquilo que é a maloclusão, digamos assim, ou o mau posicionamento dentário e as DTMs. Mas o que a gente vê na clínica, no dia a dia, é que aqueles pacientes que têm DTM e têm maloclusão, eles tendem a ter situações mais de maior desconforto. De maneira que,
quando a gente melhora a oclusão desses pacientes associado a outras terapias, né, o paciente tem uma melhora. Tá? Então, assim, a gente não pode fazer uma ligação direta, causa e efeito, né, maloclusão e DTM, mas também não podemos excluir que a melhora na oclusão ajuda nos casos de DTM. E nesse aspecto, a ortopedia funcional tem a contribuir. Tem a contribuir porque ela pode melhorar as funções da boca. E mesmo que ela não ajude diretamente a DTM, ela está ajudando as funções da boca. E ajudando as funções da boca, o paciente vai viver melhor, vai respirar melhor, vai mastigar melhor, vai engolir melhor, né? E associado a isso, né, nós temos aparelhos funcionais que podem ser usados em casos de DTM. Né? Por exemplo, vou citar só um, né? As pistas indiretas planas simples. São aparelhos que podem ser usados, ao invés de usar, por exemplo, uma placa, chamada placa de Michigan, né? Uma das mais conhecidas, uma placa de acrílico rígida, muito comum de ser usado, a gente pode usar um aparelho funcional que também vai desocluir aqueles dentes, vai tirar de contato aqueles dentes e vai equilibrar aquela boca. E, além disso, né, os aparelhos funcionais, eles promovem pequenas mudanças também nos adultos, no posicionamento dentário, que pode, ao longo do tempo, diminuir a demanda por aquele aparelho. Certo? Ao passo que outros recursos, né, como as placas de Michigan, elas são estáticas. Não vai ter uma mudança no posicionamento dentário, o que pode levar a uma necessidade mais prolongada do uso dessa placa. Mas é um assunto realmente que divide opiniões, sabe? Na literatura existe ainda muito, os estudos seguem, né? E a gente vai ter que estudar muito ainda, porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, não. Mas mais profundo a gente tem que ir, né? E isso causa algumas polêmicas, às vezes, né? E dizendo que a gente não pode mexer na oclusão e etc. O ponto importante é o seguinte, é começar com terapias o mais conservadoras possíveis e menos invasivas, né? E na medida que o paciente for necessitando de algo mais profundo, né? Já que as terapias, às vezes, mais conservadoras não resolvem, a gente, depois de um bom diagnóstico, estabelecer se é indicado ou não um aparelho ortopédico funcional para aquele caso. Então, é muito específico, né? E tem que ser tratado caso a caso. Mas existem ferramentas, sim, dentro da OFM que podem ser usadas em casos de DTMs. Boa. E, doutor, como a gente já estava falando sobre essa questão das indicações, vocês já falaram, mas eu queria que você só reforçasse rapidamente, para a gente já ir para a próxima pergunta. Por mais que você tenha dito que a OFM ela é indicada para todas as idades, mas eu queria que você reforçasse qual que é a melhor idade para que ela comece a ser inserido os tratamentos da OFM. A melhor fase é a fase inicial da vida, primeira infância, de 0 a 7 anos. Essa é a fase nobre, né? Para que a gente atue, sem sombra de dúvida. Como eu te falei, né, a literatura ela é farta nesse aspecto, com muitos artigos, né, falando sobre o crescimento e desenvolvimento facial. E não é coisa nova, não, viu? Eu li um artigo recentemente falando dessa questão das proporções da face da criança em relação ao adulto, de 1963, foi o ano que eu nasci. Então, veja bem que desde dessas várias décadas atrás, né, nós já temos isso em pauta. Então, não podemos esperar, sabe? Para o clínico geral, posso dizer aqui, e para a população em geral, também vou falar aqui, não espere. Se você tem a sua criança, leve procure um especialista. Assim como você leva seu filho, né, ou sua filha, num pediatra, para ver se está tudo ok, né, fazendo ali aquele acompanhamento, né, do crescimento geral da criança, leve também um ortopedista funcional. Analise se aquela face está desenvolvendo adequadamente. Se estiver tudo ok, nada se faz, segue a vida em frente, né? Agora, se tiver algum desvio, vai ser pequeno e muitas vezes manobras muito simples, né, já resolvem o problema e botam de novo aquele crescimento que estava saindo do curso, né, alguma maloclusão, algum desvio de crescimento que estava ali no princípio, né, começando a se instalar, já colocamos de novo no curso e as coisas seguem bem. Então, não há necessidade de se esperar, por exemplo, até que a dentição permanente esteja instalada. Porque ao chegar aos 12 anos, né, os 28 dentes permanentes que normalmente chegam por volta do início da adolescência, né, já tem que ter o seu lugar no espaço.
Os arcos dentários que os recebem já têm que estar nas suas dimensões adequadas, na largura, na profundidade, na altura, tem que estar tudo ajustado. Então, a gente não tem que esperar acontecer. Nós temos que agir antes e preparar o terreno para que aqueles dentes permanentes cheguem no seu lugar, certo? A partir da adolescência, o crescimento é em outra área, né? Daqui para baixo, né? A criança vai desenvolver, né, em comprimento, em altura, né? Desenvolver os caracteres secundários sexuais, e é ali que a energia vai ser dirigida. Então, o ideal para a gente bater o ponto e pingar os is, como você perguntou, Ailton, desculpe. A melhor fase é a primeira infância, de 0 a 7. Tá? Não impede que a gente usemos em outras fases, mas se tivermos que escolher, se tivermos a oportunidade de atingir o paciente, né, de buscar esse paciente na primeira infância, essa é a melhor fase. Perfeito. Dr. Fábio, quer complementar algo? Eu gostaria de citar, quando foi falado de DTM, muito bem explicado pelo Dr. Gabriel, que a ortopedia, junto com o que ele falou sobre as placas rígidas, que podem ser aplicados, mas há uma necessidade de conscientização do paciente do problema dele. Então, já que estamos falando para o público em geral, o paciente tem que se autodiagnosticar. O profissional induzir o paciente para saber quando é que ele se aperta, ou quando ele range o dente. Se é durante ele está dirigindo, numa reunião, ou quando há algum problema. E se isso acontece, ele marcar em algum momento, eu aperto quando eu estou trabalhando frente ao computador, fazendo uma pequena marcaçãozinha para toda vez que ele olhar para aquele pontinho que ele marcou no computador dele, ele não se apertar. Ou no retrovisor do carro, para ele não se apertar. Ou existem hoje aplicativos nos celulares que você pode fazer ele tocar num determinado espaço de tempo para lembrar, não posso me apertar, ou troco o relógio de pulso. São pequenas coisas que ajudam o paciente, junto com o condicionamento e o uso adequado ou da placa acrílica rígida ou dos nossos aparelhos ortopédicos funcionais, pistas indiretas planas, devem ser usados durante o dia também, porque para se tratar realmente esse problema, o artefato usado, a técnica usada, tem que ser usada durante o dia. Os resultados são melhores. Isso é muito importante, usar o artefato escolhido para o tratamento da DTM só à noite, os resultados não são tão bons quando se usa durante o dia também, junto com o condicionamento emocional desse paciente. É isso. Perfeito. E, doutores, já para a gente finalizar, né, para a gente ir para a última pergunta, eu já quero que vocês falem qual que é o caminho que o profissional, que o cirurgião dentista recém-formado ou que já está há um tempo, né, na área, qual é o caminho que ele faz para que ele seja especialista em ortopedia funcional dos maxilares? Eu acredito que o melhor caminho seja se utilizar de cursos regulamentados pelo Conselho Federal de Odontologia, que pratiquem boas práticas, onde há no seu corpo docente profissionais especializados na ortopedia funcional dos maxilares e que, desta maneira, aprendam a técnica em toda a sua totalidade. É lógico que hoje, nesses cursos, também temos fonoaudiólogos, pessoas que falam sobre outros problemas do desenvolvimento do ser humano. Mas os cursos a serem procurados têm que ser regulamentados pelo Conselho Federal de Odontologia. Isso é muito importante, porque assim o profissional que o procurar terá a segurança que terá uma boa orientação adequada e pertinente à especialidade.
Então, eu vou fazer aqui uma pequena colocação, porque a ortopedia funcional, né, pelo menos até o momento, ou pelo menos até onde eu sei, não está na grade da graduação. Isso é um ponto importante que nós precisamos tocar, porque os alunos se formam em odontologia sem conhecer a especialidade. Então, eles terminam o seu curso de graduação e, como eles não conhecem a especialidade, eles também não buscam a especialidade. Vão buscar outras especialidades que já começam a ter contato durante o processo de graduação. Então, é super importante que os coordenadores, né, os diretores de universidade, se atentem a esse fato e tragam para dentro da grade, né, da graduação a ortopedia funcional. Então, essa é não vou dizer uma sugestão, quem sou eu para sugerir algo, né? Mas eu acho que é muito importante isso e a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa, né? Um outro ponto que o Dr. Fábio falou, e é super importante, é que para que o especialista seja reconhecido como especialista e desfrutar dos direitos, né, de ser especialista, isto é, poder anunciar a sua especialidade nas redes sociais, anunciar, né, na sua placa que ele é um especialista em ortopedia funcional, ele tem que cursar um curso regulamentar, que seja registrado no CFO e no seu CRO. Há alguns cursos que são só registrados somente no MEC. E quando o aluno termina o curso do MEC, com esse registro apenas no MEC, ele não pode anunciar que ele é um especialista em ortopedia funcional, porque o MEC exige uma carga horária bem menor, de 300 horas. E já os cursos do CFO e os dos conselhos regionais são 1.200 horas, são 4 vezes mais, né? Então, isso é super importante, que a pessoa que vá buscar uma especialização, que ela vá na direção correta. Então, pesquise bem quem são os orientadores do curso, se o curso está registrado direitinho, porque senão a pessoa passa por um período de treinamento e acaba depois não podendo, né, usufruir de todos esses direitos. Por exemplo, prestar um concurso público, né, como especialista, porque ele não pode anunciar que ele é especialista, né? Então, isso é uma situação que é bem delicada, digamos assim, né? Uma outra coisa que eu queria falar é que assim que o profissional, né, termina a sua especialidade, ele deve buscar o registro dessa especialidade junto ao seu conselho, tá? Para que aí sim fique tudo regulamentado, né? Ele tenha lá toda a anotação na sua carteira profissional que ele é um especialista em ortopedia funcional. Então, assim, é de bom senso, né, em qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, que a gente se informe bem antes de assumirmos um compromisso com o curso, né? Para que lá no final, né, a gente não tenha nenhum dissabor, né? E uma coisa muito importante, aqueles que não, às vezes, inicialmente não vão diretos para uma especialização, porque às vezes no começo não dá, por razões diversas, né? Podem também fazer cursos de pós-graduação, mas deem preferência para cursos, né, que tenham bons orientadores, especialistas ali no comando, né? E que sejam, de preferência, presenciais, porque a odontologia é uma especialidade, né? É uma atividade que exige treinamento manual. Nós temos que ter habilidade, nós temos que pôr a mão na massa, por assim se dizer, né? Então, é muito importante que haja um treinamento presencial, sabe? De preferência com pacientes, para que a gente possa, de fato, se desenvolver dentro da especialidade e exercer a especialidade corretamente para poder colher os frutos. Porque senão a gente faz um curso, às vezes, superficial, né? Sem desmerecer nenhum curso, não estou aqui para fazer crítica a ninguém, né? Mas faz um curso mais superficial, ainda sem todo o treinamento, aquela tarimba que precisamos ter, e aí nós vamos para a prática e podemos ter ali alguns problemas, né? Então, assim, todo cuidado, todo respeito com a especialidade, né? Todo carinho com a especialidade e toda a atenção deve ser dada para que realmente o profissional se forme progressivamente e possa exercer essa especialidade maravilhosa que é a UFM. Boa. E, doutores, o nosso podcast já chegou ao fim e eu já Legal. quero deixar vocês à vontade para que vocês façam suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer, né, ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e dizer assim, que como é importante, né, nós podemos difundir a ortopedia funcional entre os colegas e entre a população em geral. Então, foi uma honra para mim ter sido convidado, né, para estar aqui com vocês. Quero agradecer o Dr. Rogério Adib Cairala, né, presidente do CROSP, e quero agradecer também a doutora Renata Orsi,
que é a presidente da nossa Câmara Técnica, por esse convite. Foi uma honra para mim, né? E espero que em breve nós possamos conversar um pouquinho mais. Até breve. Bom, para mim foi um prazer poder participar desse evento com meu amigo particular, doutor Gabriel. Agradecer ao meu amigo também, doutor Rogério Cairala, a doutora Renata Orsi, que são pessoas maravilhosas, ligadas ao Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, a oportunidade que o Conselho me deu para participar e, de alguma maneira, induzir e esclarecer sobre a nossa especialidade, ortopedia funcional dos maxilares. Convidando também, como fez o doutor Gabriel, que os pacientes, os colegas que acharem bons e pertinentes o que conseguimos passar levemente durante essa apresentação, nos procurem. Agradeço a atenção e a oportunidade de poder estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece, então, a participação de vocês e vocês terem compartilhado um pouco do conhecimento e trazer, né, sobre a especialidade, o quanto ela é importante para a população e o quanto ela é importante também para o profissional e para o multiprofissional da saúde. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site www.crosp.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o @CROSPOficial no Instagram e no Facebook. E lembre-se também de conferir o canal da TV CROSP no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Ficamos por aqui, até mais! Você ouviu Podcast CROSP.